Oi, prazer, meu nome é Hunter e já deixando bem claro aqui no começo do vídeo, talvez esse vídeo seja um pouco confuso e um pouco complexo. Isso é por causa que eu acabei juntando muitas ideias num produto só. Eu tive essa ideia há um tempo atrás e eu fui aumentando e incrementando ela com o passar do tempo, mas eu vou explicar isso um pouco melhor mais pra frente. Mas para começar de uma vez por todas, eu acho mais fácil eu começar me apresentando. Meu nome de verdade não é realmente importante. Eu uso essa alcunha de Black Hunter desde os meus 12 anos de idade na internet. E eu me sinto muito mais confortável em me apresentar para vocês utilizando ela. E 12 anos também foi mais ou menos a época que eu entendi o que eu queria fazer da vida. Eu sou alguém que eu sou viciado em histórias. Consumo basicamente tudo. Só que principalmente quando o assunto é anime, meu olho brilha mais. Animes e RPG são minhas formas de entretenimento favoritas. E desde muito novo eu decidi que eu queria ser um mangaka ou animador, não sei como é que eu posso explicar exatamente isso, mas eu queria contar uma história através de uma animação no estilo japonês. Mas eu sou brasileiro e, sinceramente, isso é um tipo de coisa que é extremamente complicado no país que a gente vive. Pra ser sincero, no Japão, por exemplo, se você tiver uma ideia de um isekai, que é basicamente um personagem saindo de um normal para um mundo de fantasia, que, sei lá, ele vai junto com a mãe dele, você consegue animar isso, sabe-se lá como. Mas aqui, mesmo se você tem uma história tão grande e interessante como um Poderoso Chefão, um Clube da Luta, você não vai conseguir tanto incentivo ou poder aquisitivo de conseguir construir ela nos moldes de animação. Então, no auge dos meus 14 anos de idade, eu decidi que eu faria a melhor história possível, porque na minha cabeça de jovem de 14 anos, eu achava que quanto melhor a história fosse, mais fácil empresários e produtores de anime me encontrariam no momento de publicação. Em qualquer algum lugar na internet, de repente surgiria o dinheiro brotando do chão. Então, basicamente, minha vida foi focada nisso. Eu fui absorvendo referências, eu fui estudando formas de escrever, formas de como eu conseguia construir o que eu queria e a mensagem que eu queria passar na minha história, que foi se desenvolvendo quase que junto comigo, tendo um começo mais infantil e tranquilo e tendo temas mais pesados e complicados mais pra frente, a um ponto onde hoje eu não sei se eu posso considerar ela uma história shonen ou uma história seinen, pelos temas e coisas tão complexas que eu tentei colocar no meio. E me aprimorando, me aprimorando, me aprimorando, tem muitos problemas, até o certo ponto que eu parei num dia completamente corriqueiro, sem nada diferente, peguei um café, tomei e pensei, caralho, como é que eu vou fazer um anime se eu não sei desenhar? Não, tipo, não me entende mal, eu não sou uma negação completa com papel e uma caneta. Mas o problema principal de tudo isso é que, tipo, eu queria uma coisa muito grande. Essa minha história, que eu dei o nome de Zilith, eu passei 10 anos montando ela. 10 anos construindo o começo, meio e fim. Então simplesmente eu acreditar, eu só escrevesse tudo, de repente do nada ia pular. O Yusuke Murata do One Punch Man desenharia com os melhores desenhos possíveis a minha história, é algo completamente fora da realidade. Mas era algo que eu de fato acreditava. No momento eu achei que alguém ia comprar essa briga comigo. Até um ponto que eu percebi que eu pelo menos tinha que aprender a esboçar. Eu tinha que colocar as minhas paradas para fora. Então a nossa história chega mais ou menos onde veio a ideia inicial de criar esse vídeo, que foi em novembro de 2020. Eu tava com insônia e simplesmente falei, velho, qual que é a complexidade de eu desenhar pelo PC? Fui 10 minutinhos no Google e eu consegui achar o Krita, que é basicamente a ferramenta que eu utilizo até hoje. E utilizando meu notebook, o touchpad dele, eu acabei construindo esse meu primeiro desenho. Eu utilizava na época, quando eu queria imprimir pelo menos um pouco dos meus personagens, um site na internet, quando o Java ainda era vivo, que fazia eu emular muito bem o que eu queria, saca? O traço. E eu utilizei ele jogando por cima do Krita e desenhando para fazer essa primeira versão do meu personagem principal. Bom, na época eu fiquei extremamente orgulhoso, mas aqui tem tanto problema, principalmente pelo fato que eu não utilizei outras camadas para pintura, sombreado, roupa, cabelo, coisas que eu faço hoje em dia. Mas eu criei tudo isso uma camada só, e se deu algum problema, volta e continuou. Lembrando, o touchpad do notebook. Eu fiz mais 3 na mesma pegada. Até um deles eu tentei meter um símbolo do Flamengo ali, porque um dia eu conto isso. Todos eles estavam ficando aceitáveis, pelo menos ao meu que
que eu simplesmente tomei vergonha na cara e falei, velho, eu vou tentar aprender a mexer com esse Krita. E o próximo desenho ficou um pouco melhor. Eu fiz ele num tamanho certo e eu fui me aprimorando com o tempo. Ao mesmo tempo que quanto mais eu desenhava, eu já tinha traçado mentalmente que eu ia fazer isso. Que eu ia desenhar por 30 dias seguidos e mostrar minha evolução, desde o ponto A até o ponto B, que seria o final. E eu caminhei relativamente bem. Eu fui aprendendo coisas diferentes, eu fui evoluindo, eu fui aprendendo coloração de pele, baseado em um pouco que eu sabia de maquiagem. Que, caso você não saiba, maquiagem você utiliza cores um pouco mais claras que sua pele para ressaltar as coisas e um pouco mais escuras que sua pele para delinear as coisas. E eu fui meio que trabalhando por cima disso até que eu cheguei em um ponto onde finalmente eu consegui chegar em algo que no momento me deixou muito feliz. Essa foto que vocês estão vendo agora é provavelmente a primeira vez que eu consegui imprimir 100% o personagem principal, do jeito que eu pensava, com as roupas que eu pensava, da forma que eu pensava. E quando você não desenha, mas ela fica sempre fixa na sua cabeça porque você escreve, você cria a personalidade dele, você desenvolve ele o máximo que você pode e você consegue tirar isso da sua cabeça e imprimir pelo menos em algum lugar. É uma conquista que eu não posso descrever. Sendo sincero, você tem que ter um amor por algo que você constrói. E beleza, eu tinha conseguido. Eu não desenhei literalmente nos 30 dias. Eu fiz 22 desenhos em 30 dias. Enfim, e eu, todo feliz, comprei uma mesa digitalizadora, comprei um microfone e eu gravei esse vídeo. Eu peguei cada um dos 22 desenhos e eu peguei esse microfone, gravei pelo meu computador e fui comentando um por um o que eu tinha melhorado, o que eu tinha piorado. E sem sombra de dúvida nenhuma, aquele vídeo ficou uma bosta. Porque sinceramente, ao meu ver, eu não tava contando nada, você entende? Eu pensei que podia ser um formato de vídeo interessante, porque eu sempre tive vontade de trabalhar com conteúdo pra internet. Principalmente quando o assunto é YouTube. Eu cresci com o YouTube, mesmo não sendo tão novo. Então eu sempre quis participar disso, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que falar. E quando a primeira vez que eu tentei isso de fato, ficou ruim. Então eu peguei tudo isso, joguei no lixo e segui minha vida. Fui desenhando, melhorando, até um ponto que eu percebi que eu tava com desenhos demais pra porra nenhuma. Não me leva mal, mas tipo, o meu tempo livre era nisso. E assim, eu não tenho redes sociais, pelo menos eu não tinha até aquele momento. Mas aí eu decidi, e se eu simplesmente começar a postar elas? Mas aí eu decidi fazer um outro desafio, um pouquinho maior do que o desafio dos 30 dias. E se eu postasse 100 desenhos? Eu ia ter que me programar e 100 dias consecutivos eu tinha que postar um desenho por dia. E eu achava que eu ia tancar isso fácil, por causa que eu tinha os desenhos para postar, eu tinha bastante coisa já guardada e eu ia produzindo em média 2, 3 desenhos por semana. Então fui lá, criei o Instagram e comecei a postar. E eu me enganei muito achando que isso ia ser fácil. Porque sim, uma coisa que eu nunca consegui calcular, eu acho que isso é quase incalculável, é o simples fato da gente não ter o mesmo ânimo todo santo dia. Se você trabalha especificamente com arte, você sabe que às vezes você satura de fazer essas paradas. E então tinha muitas vezes que eu deixava 6 desenhos programados, mas assim, em vez de eu continuar com uma rotina, eu ia fazer qualquer outra coisa, por causa que tava me desinteressando até um certo ponto que eu não tinha desenho para postar no dia seguinte. Sério, eu acho que eu só ganhei esse desafio por causa da minha competitividade. Eu não gosto de perder. Eu acho que é muito humilhante quando as suas próprias limitações te jogam para baixo. E eu sinceramente não ia perder para mim. Então eu comecei a desenhar todo santo dia. Já teve vezes que eu cheguei a postar o desenho às 11h55 e eu não tava nem aí. Eu consegui, aos trancos e barrancos, ir lá e postar 100 dias consecutivos. Beleza, agora eu vou juntar essas duas histórias e eu vou tentar fazer um vídeo interessante. Então eu fui lá e gravei o áudio. Ficou muito melhor do que o áudio anterior. Tava algo realmente assistível. Eu tava desenvolvendo esse sistema que vocês estão vendo agora, que é um bonequinho no canto, conversando, meio que interagindo como se fosse eu. Até que um dia eu levantei, umas 8 da manhã, saí pra fora do meu quarto, fui tomar um café. Quando eu olho pro lado, meu notebook tá jogado no chão. E a entrada do meu notebook tinha quebrado. Eu percebi que eu teria que gastar um dinheiro que eu não tinha pra arrumar esse notebook. E nesse notebook tinha todos os desenhos que eu nunca tinha postado, principalmente os desenhos do meu início. Nesse notebook tinha o áudio já gravado, editado e cortado no formato bem certinho pra eu conseguir depois só editar o vídeo por cima. Esse notebook era a minha única forma de produzir as paradas. E não tava ao meu alcance conseguir consertar ele. E simplesmente eu fui pra uma bad do caralho. Certo, de verdade, não faço ideia quem fez isso. Simplesmente eu
caos levou minha única forma de trabalho. Então, no meio de tudo isso, eu simplesmente fiquei na minha, sabe? Eu tava bem derrubado, não tinha muito o que fazer. Até que uma luz, um cavaleiro errante que eu nunca achei que ia me ajudar em alguma coisa na minha vida, apareceu. O governo do estado de São Paulo. Dando um breve contexto, minha mãe é uma professora. E não era só eu que dependia do notebook como mesa de trabalho. Ela, nesse tempo de pandemia, tinha que passar as aulas para os alunos dela através do computador. Só que, quando as aulas começaram a voltar, minha mãe ganhou um notebook do governo. O governo deu alguma coisa pra minha mãe, olha que coisa incrível. E por causa disso, ela vendo todo o perrengue que eu tava passando sem poder desenhar, ela me deu o antigo dela. Um pouquinho mais velho que o meu, um pouco mais lento que o meu, mas é exatamente o notebook que eu tô usando pra gravar isso agora. E eu decidi juntar tudo isso, contar desde o começo como eu aprendi a desenhar, como eu criei a minha página de desenhos, todos os problemas que aconteceram justamente porque eu tinha esse interesse de criar esse vídeo. Mas se me perguntassem o intuito de por que eu tá gravando isso de fato, é porque simplesmente eu quis não só começar. Você entende? É fácil simplesmente eu pegar o modelo de vídeos que eu quero fazer aqui. Vão ser um pouco diferentes desses. E simplesmente lançar. Mas eu queria me apresentar. E principalmente mostrar pra vocês que se você tem vontade de criar, eu acho que nada tem que te frear. Sério, você pode desenhar muito bem, você pode ter conceitos muito bons, mas às vezes a sua cabeça que te frauda. Ela coloca empecilhos, como no meu próprio exemplo, que eu achava que ia cair um investidor do nada, eu achava que ia cair um desenhista do nada, justamente pelo fato de querer te frear. Eu não sei exatamente por que a gente faz isso, mas a gente faz. A gente se joga pra baixo, a gente se limita, a gente se dá desculpas pra conseguir manter o status quo funcionando. Só que se provar, correr atrás, gritar muito alto e tentar sempre combater esses seus lados que te puxam pra baixo, é a principal maldição e qualidade do artista. A gente tem que dar um jeito, sempre. Porque independente de como a gente esteja, independente de quão confortável nosso status quo esteja, a gente nunca vai perder essa vontade de criar. Como se inspirar num filme e fazer uma música, como olhar a natureza e fazer uma pintura. A gente sempre tem que criar. Independente dos métodos que a gente utiliza, a gente tem que continuar avançando. Talvez muitos vão colocar como errado os meus métodos de como imprimir os meus personagens, mas se esses métodos são errados, e naquele mesmo notebook que eu comentei pra vocês, eu tava começando a desenhar de fato o meu mangá, tendo pelo menos 2 páginas já prontas e já com um projeto, tentar fazer um capítulo em 30 dias, e eu tô muito bem de estar errado, mas essa história fica para outro dia. Eu agradeço vocês a atenção, meu nome é Hunter, e obrigado por deixar eu te contar essa história. Até a próxima.